Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7, nesta semana refletindo humildemente sobre temas complexos, porém necessários e muitas vezes evitados. A teodiceia, a soberania de Deus, a responsabilidade humana, e particularmente hoje vamos pensar um pouco sobre a dor, a aflição, o sofrimento na vida do cristão, do servo de Deus. Veja que o fato de sermos do Senhor ou crermos em Deus não nos livra de situações medonhas, difíceis, de dores, injustiças, nem sofrimento. Esta realidade deve ser bem acolhida no coração como uma não negação do que está ao nosso redor. Mas precisamos saber vivê-la diante de Deus como fez o salmista. Atente às palavras do rei Davi no Salmo de número 13, os primeiros 3 versículos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Certamente, iluminados pelas verdades da palavra de Deus, pela ação graciosa do Espírito Santo, receberemos consolo, sabedoria e graça suficiente para enfrentarmos os dias maus, os dias escuros, a dor, a noite escura da alma e o sofrimento. Não necessariamente sermos completamente livres destas coisas aqui, mas certamente recebendo o que necessitamos para enfrentar. E com a graça do Senhor nós seremos capazes de dizer como o salmista do Salmo 119 diz nos versículos 67, 69 e 71. Acompanhe. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O Senhor certamente não aflige os seus filhos à toa. Há um grande mistério no sofrimento como instrumento de redenção. Veja que não é à toa que foi o sofrimento que Deus usou para trazer a salvação. O sofrimento do seu Filho Jesus Cristo, a dor culminando na sua própria morte. Há um trecho de uma entrevista com Ariano Suassuna que eu não me canso de ouvir e que traz uma profunda sabedoria sobre como lidamos com a dor e com o sofrimento numa perspectiva da fé em Deus. Acompanhe e que Deus nos abençoe. Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte tirar qualquer sentido da existência, não é? A gente vir para cá, olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Barros, meu conterrâneo, na Paraíba, ele escreveu 3 estrofes, compôs 3 estrofes, 3 cestilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camus, o grande escritor argelino, francês, ele tem um livro que ele começa dizendo: o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Tá entendendo? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena. Não é? E então pede o bilhete de passagem, devolve o bilhete de passagem e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, Camus, a meu ver, estava errado. O problema filosófico, realmente, não é o do suicídio. O suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então,
Leandro Gomes de Barros, a meu ver, formulou muito melhor do que Camilo essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse, se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando viemos para cá. Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda. Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na mão, como se Deus fosse capaz de dar um erro e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Tempos de improvisações, de namoros com a atonalidade, com a desconstrução.